desde agosto de 2019, eu comecei a estudar um pouco mais sobre marketing digital. Foi quando eu acho que eu fui picada, assim, pelo bichinho do marketing digital, e eu trabalhava aqui em Bruxelas numa consultoria, uma consultoria que presta serviços para empresa que trabalham com a União Europeia. Então eu trabalhava bastante, eu estava numa pegada que eu falava, eu gosto do que eu faço, mas não queria, aquilo não era sustentável no longo prazo. E aí, em janeiro de 2020, quando fala assim em marketing digital, automaticamente vem Érico Rocha aí. Mas eu sempre fiquei com o pé meio atrás do Fórmula e tal, não conhecia muito. E aí em janeiro de 2020 eu tive foi meio que uma proposta assim no trabalho, eles queriam me promover, queriam que eu fosse para Londres, ficar um tempo lá e tal, e eu já tava assim, acordando cedo, fazendo várias coisas de manhã antes de ir pro trabalho, fazendo coisas no trabalho, à noite quando eu voltava, então assim, eu tava já fazendo meio que um trabalho paralelo, e foi quando eu me vi e falei assim, olha, eu preciso tomar uma decisão, ou eu mergulho, né, na consultoria e vou fundo, ou eu falo, não, isso aqui não é para mim, e me dedico ao marketing digital. E aí eu consegui negociar com essa empresa que eu trabalhava, por 6 meses a gente fazer meio que, eu fazia part-time, né? Então eu fazia meio período. Então eu comecei fazendo 3 meses, 4 vezes por semana, que eu trabalhava com eles, e aí depois dos últimos 3 meses, 3 vezes por semana. Aí nisso veio a pandemia e tudo mais, e aí desde julho de 2020, foi uma conversa nossa, um acordo nosso, óbvio. Desde julho de 2020 eu me dedico somente então a nossa expert, né, é a minha mãe, ela é uma enfermeira estomaterapeuta. Então ela é especializada em feridas, em quem usa aquelas bolsinhas de colostomia e quem tem incontinências, então urinária não. Então quem perde xixi, quem perde fezes. E a minha mãe trabalha nessa área há 26 anos, especificamente, mas como enfermeira há 38 já. Foi um processo de convencimento, né, a torná-la a nossa expert. Então, ela foi indo aos pouquinhos, ela fez esse ano 60 anos, então, para ela descobrir o Instagram, postar coisas no Stories, fazer live, foi toda uma descoberta, um novo mundo aí. Ela mora em Sorocaba, eu sou de Sorocaba, em São Paulo, e ela mora lá. Então a gente trabalha à distância. Na verdade, assim, eu convenci ela e a minha irmã. Então eu tenho 2 experts que trabalham comigo. Com a minha irmã é um pouco diferente, que ela trabalha muito, então a gente tem um acordo um pouco diferente. Mas a minha mãe, depois que ela começou a trabalhar menos na universidade, ela começou aos pouquinhos. Eu falei, vamos começar aos pouquinhos, posto uma coisa ou outra. E ela já tinha muitos alunos que seguiam ela e tudo mais. Então, no começo, a gente começou, assim, ela foi indo aos pouquinhos e foi vendo que tinha um retorno legal, as pessoas foram gostando. Na verdade, foi o Peter que me fez entrar na Fórmula. A gente, desde 2020, fez alguns lançamentos. Então, até a gente entrar no Fórmula, foram 5 lançamentos, que tiveram resultados ok, assim, mas nada muito bons. E aí, ao longo desse processo todo, eu convenci o Peter a entrar nesse barco comigo. Eu tinha um período no trabalho que eu não estava muito satisfeito com o trabalho. Ela me convenceu de tentar algumas coisas. Eu preciso fazer tráfego pago. Se você quer, ajuda-me um pouco depois do trabalho, algumas horas por semana para aprender e para fazer o tráfego pago para o expert, né, Gisele. Então, eu comecei por trás do tráfego pago, o lançamento tem uma fórmula. Falei para ela, vamos descobrir um pouco Érico. Ele falou para mim, porque a gente fez um lançamento em maio, que a gente tentou fazer um semente. E para mim o que acontecia era que sempre faltou para mim esse passo a passo, que eu acho que é o diferencial da Fórmula. Então era meio que um Frankenstein, assim como eu diria. E aí o Peter falou para mim, agora eu acho que é a hora da gente beber na fonte. Tá na hora de você comprar a Fórmula e fazer a Fórmula. Foi um processo, né? Em janeiro a gente assistiu o seu CPLs, quando a gente estava no Brasil, até assistiu 1 ou 2 com a minha mãe.
E aí a gente estava até no aeroporto de Paris, voltando do Brasil e assistindo a live do Érico antes que saísse do ar e tal. Na verdade, eu convenci também a minha mãe nisso. Então, depois eu tava convencida e eu falei pra minha mãe, mãe, o Érico vai fazer um evento em São Paulo. E eu falei, e o melhor de tudo, você precisa levar o meu padrasto. A minha mãe tava sofrendo um pouco com a reticência do meu padrasto. Então, toda vez que tinha um lançamento, ela tava muito focada no celular. E ele reclamava, falava, você não me dá atenção, você trabalha muito. E ela falava, esse é meu trabalho. Então, foi uma coisa que era um atrito que eles tinham, assim, que ela falava, olha, eu tenho que lidar com isso, não tô conseguindo. E tal. Eu falei, então leva ele na fórmula, porque ele vai, no evento, né, do Érico, porque ele vai entender melhor como funciona. Acho que pode abrir as portas e fazer isso ser mais fácil pra você. E aí, no fim das contas, a minha mãe, naquele evento, acabou comprando a fórmula pra nós. Então, eu tenho uma e eles acabaram comprando uma pra eles. Então, nós temos duas fórmulas. E foi muito legal, porque desde então, eu mergulhei, assisti quase todas as aulas. Fiz anotações e tudo mais. E a minha mãe também assistiu, tá, do lado dela. As partes que são mais relevantes para ela como expert, então a gente consegue ter uma conversa de igual. Acho que isso é muito importante, porque não adianta eu só jogar a estratégia em cima dela e ela não saber o que a gente tá fazendo. E a gente fez um lançamento agora em agosto, que a gente faturou 124 mil. Em 5 dias. É o básico que dá certo. Isso que faltava todos esses lançamentos antes. Faltava essa grande estrutura.